A Segunda Guerra Sino-Japonesa. Para entendermos esse evento precisamos voltar para 1894, ano que ocorreu a Primeira Guerra Sino-Japonesa. A guerra se arrastou por 8 meses e em 1895, a China e Japão assinaram o Tratado de Shimonoseki. Esse tratado dizia que a China cederia os territórios de Port Arthur, Liaodong e Taiwan para o Império Japonês. E essa derrota não foi bem vista pela população chinesa, pois o país sofria derrotas em guerra, crises e ainda era vítima do imperialismo europeu. Essas turbulências no Império Qing da China fez com que acontecesse a Revolução Chinesa em 1911, derrubando o imperador Puyi e instaurando a República da China no mesmo ano. Mas a paz na República Chinesa não durou muito, graças à divisão do país em territórios controlados por senhores da guerra, e em 1912, a China quebrou mais uma vez. E essa fragmentação da China deixou o Império Japonês com os olhos bem abertos para a economia e para os territórios chineses. Isso fez com que o Japão se tornasse a maior ameaça externa da China. Com isso, o Partido Kuomintang, Partido Nacionalista Chinês, toma o poder do pequeno pedaço de República Chinesa que ainda restava, criando outra República Chinesa. Mas sabe quem não gostou nada disso? Os comunistas, que também tinham o seu Partido Comunista, iniciaram uma revolta contra o governo de Kuomintang, fazendo com que a China virasse uma sopa de conflitos internos. Isso fez com que a China em geral se preocupasse mais com as ameaças internas do que externas, o que deu aos japoneses a oportunidade de levar adiante suas políticas imperialistas de agressão armada à China. Mas os japoneses precisavam de uma desculpa para atacar os chineses. Então no dia 18 de setembro de 1931, os japoneses explodiram uma linha ferroviária de posse japonesa. Eles acusaram os chineses de explodir a sua linha ferroviária, e então invadiram a região da Manchúria, mas sem declarar de guerra, simplesmente invadiram. Os combates seguiram por 5 meses, até a criação do estado de Manchukuo, um estado fantoche do Japão governado pelo antigo imperador chinês Puyi. Como a China não podia enfrentar diretamente os japoneses, apelou para a Liga das Nações, que expulsou o Japão do grupo. Ocorreram diversos conflitos entre chineses e japoneses nos próximos 6 anos, até que em 7 de julho de 1937, aconteceu o incidente de Marco Polo, mais uma batalha entre chineses e japoneses. Mas após essa batalha, os japoneses ocuparam as cidades de Xangai e Nanquim, no qual os japoneses fizeram um massacre, bombardeando as cidades e matando cerca de 350 mil civis. Os chineses então declaram guerra ao Japão, em decorrência dos massacres nas cidades de Xangai e Nanquim e também por conta da união das forças nacionalistas e comunistas após o incidente de Xi'an. No entanto, as divergências entre os nacionalistas e os comunistas começaram a rachar a aliança ainda em 1938, e os japoneses não perderam a oportunidade de adentrar ainda mais no território chinês, conquistando terras ao noroeste além do vale do rio Yangtze. Por conta disso, o governo de Kuomintang teve que lutar em 2 frentes, uma com os comunistas e outra com o Japão. Os japoneses não tinham a menor intenção de governar um território tão grande e populoso quanto a China. Eles queriam, na verdade, criar estados fantoches que defendessem os interesses do Japão na Ásia continental. Mas as atrocidades cometidas pelo exército japonês nas áreas ocupadas tornaram os governos fantoches japoneses impopulares. E como os japoneses precisavam de mais recursos, começaram a obrigar os chineses a trocar suas economias por bônus de guerra. Porém, mesmo com a tecnologia superior e mais recursos, a expansão japonesa foi barrada em 1940, com os chineses conseguindo mais reforços e destruindo os territórios que iriam ser ocupados pelos japoneses. Assim eles não poderiam retirar recursos desses territórios. Isso sem falar das guerrilhas nos territórios ocupados que sabotavam e atacavam constantemente as áreas urbanas ocupadas pelos japoneses, de guerrilheiros tanto nacionalistas quanto comunistas, que, às vezes, lutavam entre si. Além disso, em 1941, os Estados Unidos já haviam enviado vários Flying Tigers. Os soviéticos ajudaram os nacionalistas de 37 até 39, quando enviaram centenas de caças Polikarpov, bombardeiros Tupolev SB, pilotos, armas e tanques T-26. Mas a ajuda soviética parou depois da Batalha de Khalkhin Gol, quando os soviéticos assinaram o Pacto de Não Agressão Nipônico-Soviético. E estava tudo bem até que em 7 de dezembro de 1941, os japoneses atacaram a base militar naval americana de Pearl Harbor no Havaí, de surpresa, matando 2.471 norte-americanos. Após os ataques, os Estados Unidos, o Reino Unido e a França Livre declararam guerra oficialmente ao Japão. A partir daí a prioridade dos chineses não era mais sobreviver à guerra, mas sim ganhá-la.
Agora que estavam com mais equipamentos dos aliados, podiam combater de igual para igual com o Japão e também fora dele, como na Guerra da Birmânia, para onde foram enviadas várias tropas chinesas nas ofensivas de 1944 para a reconquista do território. Em 1944, a ofensiva aliada estava indo com tudo na Birmânia, com os aliados capturando vários territórios ao norte da Birmânia, antes controlados pelos japoneses. Na primavera de 1945, além dos avanços na Birmânia, os aliados estavam empurrando cada vez mais o já desgastado exército japonês para a região costeira da China. E algum tempo depois os chineses, agora com mais soldados, equipamentos e treinamentos, se preparam para a ofensiva de verão, que visa reconquistar postos costeiros chineses. Entretanto, os americanos com o projeto Manhattan estavam desenvolvendo a arma mais letal até o momento, a bomba atômica. Os americanos então atacam as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, causando imediatamente a rendição incondicional do Japão aos aliados em 2 de setembro de 1945, terminando a Guerra do Pacífico, a Segunda Guerra Mundial e a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe o like se gostou e comente temas para os próximos vídeos. Tchau.